Olá, seja bem-vindo mais uma vez aos seminários virtuais de Química. É um prazer ter você aqui conosco na nossa sala virtual, aqui no YouTube. Hoje nós teremos o seminário da doutora Idila Tavares. A doutora Idila Tavares é farmacêutica formada aqui pela nossa universidade, pela UFRN, e tem doutorado em toxicologia pela Universidade de São Paulo. Doutora Idila trabalha atualmente como perita civil na Polícia Civil da Paraíba e vai falar um pouco para a gente sobre toxicologia forense, essa área tão importante que tem crescido bastante na química. Doutora Idila, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso seminário e fique à vontade para fazer a sua apresentação e dar essa maravilhosa contribuição para a formação dos nossos estudantes da UFRN. Olá, pessoal. Meu nome é Idila Tavares, eu sou farmacêutica, tenho doutorado em toxicologia e análises toxicológicas e atualmente eu trabalho como perita química lá no estado da Paraíba. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a toxicologia forense com vocês. Desde já eu quero agradecer o convite dos professores do departamento de química. Tá? Bom, o que é toxicologia? Né? Toxicologia é o estudo dos efeitos nocivos que são decorrentes de interações de substâncias químicas com o organismo. Na farmácia, a gente difere a toxicologia da farmacologia pela questão dos efeitos. Então, na farmacologia, a gente busca o quê? Os efeitos benéficos, os benefícios que uma substância pode trazer. E na toxicologia, a gente vai ver justamente o oposto, né? Quais os malefícios que as substâncias elas podem causar. Tá? Então, isso que é toxicologia, o estudo dos efeitos nocivos. A toxicologia forense nada mais é do que a aplicação da toxicologia para os propósitos legais. Então, tudo que houver legislação, tudo que houver uma lei que determine em que precise o estudo da toxicologia, a gente chama de toxicologia forense. E em que áreas a gente atua, né? Então, quando a gente fala em toxicologia forense, a gente lembra primeiro o quê? Da identificação de drogas ilícitas, tá? Então, realmente é talvez o mais conhecido, mas na toxicologia forense a gente trabalha com uma série de análises, né? Então, a gente trabalha também com a adulteração de alimentos e de medicamentos, com a falsificação também, com a questão da avaliação de desempenho, então, álcool e direção também é a atuação da toxicologia forense. E casos de intoxicação. Tá? Então, pessoas que são, por exemplo, o caso do Boa Noite Cinderela, né? Pessoas que fazem uso de uma substância que diminua a resistência, tá? Então, seja para um crime sexual, seja para um assalto, enfim, um furto ou um roubo, tem que... E se essa pessoa tivesse feito uso de enfim, tiver ingerido alguma substância, é a atuação nossa da toxicologia forense, tá? Então, seja em amostra bruta de droga, em local de crime, então, se uma substância foi encontrada em um local de crime, a gente também atua na identificação, tá? E a gente trabalha tanto com as drogas brutas como com amostras biológicas. Então, amostra de sangue, amostra de urina, amostra de cabelo, também é a atuação nossa na toxicologia forense. Mas hoje eu vou falar mais especificamente sobre as drogas ilícitas, tá? Porque como é muita coisa, a gente tem um tempo curto, vou focar nessa parte, tá? Então, o que são drogas ilícitas, né? Então, quando a gente fala identificação de drogas ilícitas, mas o que seriam drogas ilícitas? A Lei 11.343 de 2006 é conhecida como a nova lei de drogas, tá? Apesar dela ser de 2006, já tem o que, 14 anos, mas ela ficou conhecida como nova porque desde a década de 70 que não se legislava a respeito de droga. Então, e aí quando ela veio com esse nome e acabou ficando, mesmo ela já não sendo tão nova. Né? E ela diz o quê? Né? Aqui no parágrafo 1º, ela fala que o quê? Considera-se, para fim dessa lei, drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Então, toda substância que ela tem capacidade de causar dependência, ela é considerada uma droga. O que é dependência? Dependência é aquele desejo compulsivo de fazer uso daquela substância. Existem substâncias que não são drogas, né? Que você usa e você não tem aquela necessidade de usar repetidamente.
Mas outras, as que atuam no sistema nervoso central e especificamente que causam dependência, aí é que elas entram como drogas. E elas são ilícitas quando elas são proscritas, tá? Existem drogas de abuso que a gente fala, que são lícitas. Então, nem toda droga ela é proibida. Então, por exemplo, a cafeína. A cafeína ela entra como uma droga. Ela causa dependência, sim. A cafeína causa dependência, mas ela é ilícita? Não, ela não é ilícita, tá? Então, ela não é proibida. As drogas ilícitas são drogas que são substâncias que elas têm um efeito muito grande de causar dependência, tá? Diferente dessas outras drogas de abuso, como a cafeína, como a nicotina, tá? E quem vai dizer o que é droga ilícita não é bem essa lei 1343, tá? A lei ela fala que são, consideram-se drogas e substâncias especificadas em lei ou relacionadas em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo. E que listas são essas, né? Então, é uma portaria da Anvisa. Então, a portaria 344 de 98, ela traz quais drogas são consideradas ilícitas. Tá? Essa portaria, ela é a portaria dos medicamentos que são com receituário, né? São os medicamentos controlados. E aí, lá no final, existem as listas, por exemplo, dos ansiolíticos, né? Os medicamentos que só são liberados com receita. E tem essas listas que falam justamente dessas drogas que são proibidas. E que listas são essas, né? Então, essa aqui é a portaria 344, né? Que ela fala aqui, né? Aprova o regulamento sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, tá? Mas para a gente, na toxicologia forense, o que é que realmente são as mais importantes? É a partir da lista D, tá? Que ela trata o quê? Por exemplo, aqui, a lista D2, ela trata dos insumos químicos utilizados para a fabricação e síntese de entorpecentes. Então, todas essas 13 substâncias, elas são o quê? Controladas pelo Ministério da Justiça, ou seja, pela Polícia Federal. Então, se você não tiver autorização da Polícia Federal, você não pode fazer uso dessas substâncias, você está cometendo o quê? Um crime, tá? Agora, laboratórios, universidades, institutos de perícia têm autorização para compra, para, enfim, fazer uso dessas substâncias, mas as pessoas comuns não, tá? Não podem. Tá? Então, aqui são as substâncias, tá? Que elas são utilizadas como insumos, ou seja, são utilizadas na produção de droga. Só que algumas dessas substâncias, elas já são a droga propriamente dita. Então, por exemplo, o lança-perfume, né? É o que? É o cloreto de etila. Ela vai entrar aqui na lista dos insumos. O loló, que pode ser feito de várias substâncias, como clorofórmio, como o éter, tricloretileno, diclorometano, tá? E o tolueno, que é a cola de sapateiro, tá? Então, todas essas substâncias, apesar de elas serem classificadas como insumo, elas são utilizadas como droga de abuso. A lista E, tá? Como eu falei, a gente tem a lista D, a lista E e a lista F. São as 3 listas importantes para a gente na toxicologia forense. Então, a lista D são os insumos e a lista E, ela trata de quê? Das plantas. Então, no Brasil, além das drogas, as plantas que originam as drogas, elas também são proscritas. Tá? Então, nós temos, na verdade, 8 plantas, tá? Sendo a mais comum aqui no Brasil a cannabis, tá? E existem outras, tá? Clavíceps, a datura, a eritroxilococa, que é a planta que dá origem à cocaína, a papoula, tá? Que é essa daqui, também bem conhecida. Enfim, a prestônia, a sálvia, a maioria dessas plantas, elas são alucinógenas, tá? Ela tem essa característica alucinógena. Mas talvez as mais conhecidas pra gente seja a cannabis, a eritroxilococa e o ópio, tá? A papaver sonífero. Então, alguns países, como por exemplo o Peru, não sei aqui se algum de vocês já chegou em Machu Picchu, enfim, os países andinos, né, em que o oxigênio ele é bem baixo, bem escasso, as pessoas têm o costume de tomar o que? O chá da coca. Tá? Por quê? Porque melhora no aporte de oxigênio no cérebro. Então, é muito comum. Então, você encontra bala de coca, chá de coca, a plantinha para mascar. Então, é muito comum mascar a folha de coca, tá? Lá no Peru. Em Amsterdã, você vê muita cannabis, né? Porque, enfim, existe toda a descriminalização da droga lá. Só que é o seguinte, nesses países, como, por exemplo, lá no Peru,
a planta, a eritroxilococa, ela é permitida, mas o refino da coca não. Então, você pode andar com folha de coca na sua mochila, tá? É muito comum lá, assim que você chega, ele já serve um chá de coca. Mas, se você for nesse país, tá? E quiser, quando estiver voltando pro Brasil, não traga um souvenir de folha de coca, porque se a Polícia Federal, ela pega você no aeroporto, você pode ser enquadrado no crime de tráfico. Por quê? Porque no Brasil, a planta, ela é proibida. Tá? Então, muito cuidado. Então, não vão trazer pirulitinho lá de Amsterdã, nem balinha, nem nada, tá? Pelo amor de Deus. Se quiser provar, enfim, né? É de cada um. Realmente, por exemplo, lá eu fui em Machu Picchu, tá? Então, lá no Peru é muito comum isso. Assim que você chega no hotel, eles já oferecem um chá de coca que realmente ajuda bastante. Melhorando os sintomas de dor de cabeça, da náusea, tá? Mas a planta, o chá, o refino não. O refino da coca, ele é proibido. E existem as listas, a F1 e a F2, daquela portaria 344, que ela trata especificamente das substâncias. Então, a gente tem a lista dos insumos, a gente tem a lista das plantas e a gente tem a lista das substâncias. Tá? Então, nessas duas listas, a F1 e a F2, existem todas as substâncias que são consideradas proscritas, ou seja, ilícitas, proibidas. E o que é que acontecia? Até pouco tempo, no Brasil, só era droga o que tivesse na lei. Então, por exemplo, se o nome da substância não tivesse nenhuma dessas listas, não era droga. E o que é que estava acontecendo, né? De 2006 para cá, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam começando a modificar a estrutura da molécula, moléculas feitas em laboratório, as drogas sintéticas, e estavam mudando a estrutura da molécula para quê? Para burlar a legislação. Então, quando uma pessoa era pega vendendo um comprimido, por exemplo, de êxtase. E aí, quando era feita a análise, não era êxtase, era uma outra substância. Ah, mas essa substância ela não está na lista. Então, o que é que acontece? Essa droga ela seria o quê? Permitida. Tá? E aí, eles faziam mudanças mínimas, assim, mudava um carbono, um hidrogênio, já era outra molécula. E aí, pensou-se, não, então vamos fazer o quê? Já que a gente sabe, já se sabe que aquela estrutura, a estrutura da droga, mudou só uma hidroxila ou enfim, um carbono, o que é que eles fizeram? Eles começaram a fazer por grupos, tá? Então, as novas substâncias psicoativas, ou seja, essas novas drogas, elas começaram a ser classificadas na lei em grupos. Então, por exemplo, os canabinoides sintéticos, ou seja, as drogas sintéticas que simulavam os canabinoides. Eles têm vários tipos de esqueleto, né? E aí eles começaram, aí a Anvisa ela publicou na portaria 344 que qualquer substância que tiver esse esqueleto aqui, ela é um canabinoide sintético, então ela é proscrita, tá? E aí ajudou muito o trabalho tanto dos órgãos de fiscalização, né? Por quê? Porque o que acontecia? A pessoa era apreendida, você sabe, né? Isso aqui é uma droga, é comercializado como droga, mas não está na lei. E aí a pessoa era solta, tá? E aí agora não, com esses grupamentos, né? Então os derivados da fenetilamina, as catinonas sintéticas, se tiver essa estrutura aqui, ela já entra como droga, tá? Não precisa estar mais escrito, né, tão claro, né? A gente já sabe que é droga, já entra como uma pessoa que é pega vendendo, comercializando, ela já entra no crime de tráfico, tá bom? Então, eu vou falar aqui um pouquinho de todas as drogas que a gente tem, que a gente usa, né? Que a gente analisa, desculpa, a gente analisa no laboratório. Então, vamos começar pelos solventes. A gente até já viu, né? Os solventes e inalantes são elas entram lá na categoria D, né? Dos insumos. Tá? Então, elas atuam como depressores do sistema nervoso central. Tá? Então, tem o loló, que é etanol, éter, clorofórmio, lança-perfume, que é o cloreto de etila. Para quem nunca viu, acredito que ninguém nunca tenha visto, né? O que é um lança-perfume. Tá? Então, é um vidrinho assim, porque o cloreto de etila, ele é volátil à temperatura ambiente, então precisa ser pressurizado, tá? O loló, ele costuma vir em frascos menores, tipo de sorinha, assim, pequenininho. Tá? Então, a cola de sapateiro, acetona, líquido corretivo, isqueiro de cigarro, enfim, o pessoal usa de tudo como inalante. E como que a gente faz essas análises, né? As análises dos voláteis, a gente costuma fazer por cromatografia gasosa acoplada a um detector de FIT, né? Então, a gente usa o quê? O Headspace. Tá? Aqui foi um artigo feito por uns peritos lá da Polícia
da Bahia, que eles analisaram os lolós. O loló, gente, antigamente ele era composto por etanol, éter e cloroformo, nas suas devidas proporções. E o que é que a gente analisava? Num teste rápido que a gente fazia, que a gente faz, um teste colorimétrico, a gente utiliza para identificação o cloroformo. E o que é que a gente estava observando? Que estava dando muito negativo. E aí, a gente sem entender, mas como que dá negativo? Por quê? Porque eles não estão mais usando o cloroformo. Tá? Então, foi feito um estudo com os lolós apreendidos no Carnaval da Bahia e eles viram a quantidade de solvente que eles usam para fazer o loló. Tá? Então, o cloreto de metileno seria o principal. Tá? O cloroformo está aqui, ó. Então, assim, 13% das apreensões elas tinham o quê? Cloroformo. Então, o item principal do loló está sendo retirado, né? Estão mudando a formulação. E, enfim, uma série de solventes que são incrivelmente tóxicos, como o hexano, por exemplo, tá? Estão sendo identificados em loló. E como que a gente faz essa análise? Então, a análise do Headspace é uma análise bem simples. Vocês já devem conhecer. Aqui, essa figurinha, ela mostra análise de sangue, tá? Então, todos esses solventes, eles podem ser analisados em amostras biológicas. Então, aqui no caso do sangue, foi analisado o etanol e o metanol, né, num teste de alcoolemia, para saber quanto de álcool tinha no sangue. Tá? Então, é colocado num frasco de Headspace, é aquecido, e aí a substância se volatiliza, a seringa aspira a substância volatilizada e coloca no cromatógrafo. E aí a gente tem a identificação aqui do metanol e do etanol. Tá? E aqui é o padrão. Tá bom? Então, aqui só para mostrar como que a gente faz. Nesse caso aqui a gente fez em sangue, mas toda análise de voláteis ela é feita dessa forma. Se faz alguns testes colorimétricos, mas eles não são muito sensíveis, tá? Principalmente por essa questão do cloroformo que está saindo de uso, né? Também pode ser feito por infravermelho, mas o melhor teste é fazer por Headspace com cromatografia gasosa. A cocaína é uma das drogas mais perigosas que a gente tem no mundo, e aqui no Brasil existe não só no Brasil, mas na América Latina de uma forma geral, um uso muito predominante, tá? Então aqui a estrutura química da cocaína é um alcaloide, que ele é extraído da eritroxilococa, como a gente já viu. E a cocaína, ela foi descoberta a princípio como um anestésico local, tá? Então ela começou a ser utilizada como anestésico, fazia parte de alguns alimentos, né, como a Coca-Cola, né? Então, há muitos anos a Coca-Cola ela tinha uma quantidade de cocaína até que eles viram e aí retiraram, né? Óbvio, hoje não existe cocaína na Coca-Cola, mas há muitos anos tinha, né, no começo. E aí eles descobriram que ela era um potente agente estimulante do sistema nervoso central. Então, a cocaína foi tirada de uso, né, de uso farmacêutico, tá? E ficou sendo utilizada como uma droga de abuso. E como é que ela é utilizada, né? A cocaína ela pode ser utilizada na forma de sal e na forma de base, tá? Então a gente tem o sal, né? O cloridrato de cocaína, que ele é utilizado por aspiração nasal, também sendo utilizado por via oral intravenosa, mas em menos comum, a aspiração nasal ela é mais comum. E você tem o crack, né? Que é a cocaína em forma de base, que ela é o quê? Ela é fumada. Então, crack e cocaína é a mesma coisa, tá? É só a forma como ela é veiculada. Então, você tem ela em forma de sal e você tem ela em forma de base. E a cocaína, ela só é fumada na forma de base. Por quê? Porque em forma de sal, o ponto de ebulição dela é muito alto, né? Quase 200 graus. Então, ela não consegue ser fumada. Certo? E como que a gente identifica, né? Então, a primeira teste que a gente faz é um teste de cor da cocaína. E aí a gente usa o tiocianato de cobalto, também conhecido como teste de Scott. E como que ele funciona? Ele é de uma coloração rosa, o teste, e na presença da cocaína ele fica o quê? Azul, certo? Esse teste é bem comum, assim, a gente já viu, tá em televisão, né, reportagens o pessoal faz, tá? E esse kitzinho aqui é um kit que dentro vem umas ampolas. Então vem uma ampola aqui dentro, né, vem a ampola com esses três reagentes, e aí você coloca a droga aqui dentro e você quebra a ampola. E aí ocorre a reação. Mas esses testes, esses kits, eles são bem caros, né? A gente quase não usa, né? Não é comum aqui no Brasil a gente fazer uso desses testes, mas é só para título de curiosidade. Como que a gente usa, né? A gente faz um teste mais simples.
A gente colocou aqui, foi colocado aqui na placa o pozinho da coca e desse lado aqui a cocaína base em forma de crack. Bom, pessoal, depois do nosso errinho de gravação, mas vou mostrar aqui o teste, tá? O teste que a gente faz no laboratório, certo? A gente não usa aqueles kits maravilhosos, mas a gente faz esse testezinho aqui, que a gente pinga as gotinhas do tiocianato de cobalto. Aqui é a cocaína em forma de crack, a cocaína, né, na base, e aqui é a cocaína na forma de sal, o cloridrato de cocaína. E a gente observa que a cocaína na forma de crack, ela demora um pouquinho porque como ela tem bem mais adulterantes, bem mais coisa, né, enfim, até na própria fabricação, tá? Ela demora mais um pouquinho para pegar a coloração. E a gente vê aqui, né, que aqui o crack, aqui a cocaína. A cocaína base, ela é bem mais concentrada, ela fica esse azul bem nítido. E o crack fica esse azul um pouco mais claro. Mas os dois são positivos para a cocaína. Tá? Então o teste de Scott, ele forma esse composto que tem a coloração azulada. No começo o teste de Scott, ele era apenas para a cocaína na forma de sal. E aí ele foi modificado, né, transformando-se em teste de Scott modificado. E aí você consegue fazer análise da cocaína na forma de base. Um outro teste bem simples que a gente faz também é a CCD, né, a cromatografia em camada delgada, em que a gente coloca um padrão, né, um padrão de cocaína, e coloca aqui as duas amostras. Aqui são outras amostras também, mas aquelas específicas que a gente analisa, que a gente mostrou no vídeo anterior. Tá? Então, a cocaína na forma de crack e a cocaína na forma de sal. Então, é feita a adição, né, colocado com um microcapilar, algumas gotinhas, e aí a gente observa a eluição. Tá? Então, essa é a fase móvel de metanol amônio, tá? Bem simples. E aí a gente revela com o iodo platinado. Pode ser feito também revelação numa câmera de ultravioleta, mas a nossa câmera ela estava quebrada. E aí a gente faz a identificação com o revelador, tá? Que nesse caso é o iodo platinado. E o que a gente observa, tá? Aqui o padrão e as amostras, que a gente teve o mesmo tempo de retenção. Tá? Então aqui a gente também pode testar positivo para cocaína. Só que assim, o grande problema da cocaína nesses testes, principalmente no colorimétrico, são os falsos positivos, tá? Então a cocaína, ela dá muito falso positivo, tá? Então aqui foi um estudo feito por uns peritos lá do Espírito Santo, em que eles pegaram 10 diferentes compostos para testar pós brancos, né, para ver a questão do falso positivo. E o que a gente pode ver, né, que de 10, praticamente 3 foram iguais, né, então aqui a cocaína, a prometazina e a lidocaína, tá, elas ficam com a mesma coloração, então não tem como se diferenciar, né, nessas 3. E essas duas aqui é o leite em pó e o fermento, tá? Que eles ficaram assim roxo, mas na presença de acetato de etilo ela também fica com a coloração azul. Então esses 5 basicamente eles ficam com a coloração bem parecida, podendo dar o quê? Um falso positivo. Isso já aconteceu lá em São Paulo, tá? Em que uma mãe, o bebê dela estava passando, enfim, convulsionando, ela foi para o hospital, ela era uma usuária de droga. E aí, quando ela chegou lá, a pediatra, enfim, o pessoal que estava tentando ressuscitar, né, o bebê, encontraram os pós brancos na roupa dele, e aí, enfim, chamaram a polícia, e aí o perito, quando fez um teste, deu positivo para cocaína. E aí, alguns dias depois, foi feito um outro teste, e aí viram que não era, que era leite em pó. E essa mãe, ela ficou quase 15 dias presa, ela perdeu uma parte da audição do ouvido. E aí, por isso que tem que ter muito cuidado, né? Porque esses testes colorimétricos para cocaína dá muito falso positivo. E outro teste rápido que a gente costuma fazer é o que? O infravermelho, tá? Então, essas 5 substâncias foram analisadas por infravermelho e o que a gente consegue observar é que os espectros, eles são bem diferentes, né?
Então, essa daqui é a cocaína, tá? Esse aqui, a letra E. E aí a gente tem o leite em pó, a prometazina, o fermento e a lidocaína. Então, por infravermelho, a gente consegue diferenciar bem essas substâncias, que pelo colorimétrico a gente não consegue. Tá? Outro grande problema também com relação à cocaína, além do falso positivo, é a quantidade de adulterantes que ela tem. Tá? Então, como uma forma de também dar volume, né, à cocaína, são adicionados vários adulterantes. E esse mesmo grupo lá do Espírito Santo fez um estudo e eles identificaram que os principais adulterantes da cocaína é quem? Lidocaína, finacetina e cafeína. Tá? A lidocaína ela também é um anestésico. Então, como eu já falei, né, a cocaína é um anestésico local. E aí eles colocam lidocaína para dar uma enganada, né? Por quê? Porque quando alguns usuários, eles quando vão testar, né, para ver se essa é da boa, se não é, eles costumam colocar embaixo da língua. E se a língua ficar dormente, é porque é da boa. Só que o que acontece? Como se coloca lidocaína, aí você não sabe, né, se é a cocaína ou se é a lidocaína, tá? Então, esses três seriam os principais adulterantes encontrados para a cocaína, tá? Então, foi feita uma análise por GCMS e aí viram né, enfim, compararam com a biblioteca dos espectros e viram que esses eram os principais adulterantes. Um outro estudo feito pela Polícia Federal lá em São Paulo também identificou, além da cafeína, fenacetina e lidocaína, outros adulterantes, como o levamisol. Tá? Então, o levamisol ele é muito encontrado como adulterante da cocaína. O levamisol ele é um antifúngico, e aí ficou-se na dúvida por que colocar levamisol para adulterar a cocaína. E aí, uns falam que é porque é um pó branco, então seria uma forma de dar volume. E também porque o levamisol ele dá origem a um produto de biotransformação no nosso corpo, que ele atua como um antidepressivo. E aí ele poderia ter uma ação estimulante. Tá? Então, mas ainda não se sabe, enfim, se seria isso mesmo. Tá? Então, aqui já foi feita uma análise por GCNPD, né, por um detector de nitrogênio e fósforo, com um perito da Polícia Federal nas amostras apreendidas no Porto de Santos. Tá? E aqui foi feita análise de adulterantes em usuários de crack no cabelo. Né? Então, eles pegaram o cabelo de 100 usuários de crack, lá da Cracolândia, em São Paulo, e viram para ver os adulterantes da cocaína. Eles encontraram a mesma coisa, né? Fenacetina, lidocaína, levamisol, tá? Bezocaína, procaína, todos anestésicos, e fizeram essa análise por cromatografia líquida acoplada e espectrometria de massa. Tá? Então, esses são os principais adulterantes da cocaína, que também podem ser identificados no cabelo. Uma outra droga, né, que é a maconha, o THC, que é a droga mais utilizada no mundo. Tá? Então, a maconha ela é a droga ilícita mais utilizada. A droga de abuso mais usada no mundo é o álcool, tá? Mas o álcool ele não é ilícito, o álcool ele é lícito. Mas a droga de abuso ilícita é o THC. Então, ela tem essa estrutura química. Então, ela deriva da cannabis, né, que a gente já viu. E a maconha, ela pode ser tanto fumada quanto utilizada por uso oral. A fumada ela é a mais comum, né? Mas ela pode ser utilizada em forma de chá e na forma de brigadeiro ou brownie, né? São os conhecidos, os brisadeiros, né? Bem famosos. E os testes que a gente usa, existem dois testes basicamente, né? Que é o do quinoa-levine e o teste do sal-azobeta. Que eles vão identificar o que? A natureza fenólica dos canabinoides. Então, além do THC, existem dezenas de canabinoides na folha da maconha. Né? E aí, mas a ideia realmente é detectar o delta-9-THC. E como que funciona o do quinoa-levine? Né? Então, ele vai formar essa coloração roxa. Tá? Então, tem o testezinho, né, lá do FBI, né, lá da Polícia Americana. E o nosso é basicamente esse. A gente coloca num tubo de ensaio, né, coloca os reagentes e 20 mg da planta. E aí você observa uma mudança de coloração. Quando você adiciona o cloroformo, você observa o quê? A formação de duas camadas, né? Então, essa coloração violeta, ela vai indicar a presença de canabinoides. E aqui seria o possível produto formado
dessa reação, né? A vanilina vai ser protonada e vai ocorrer a reação com o THC e formar esse produto de coloração roxa. Um outro teste, que é o teste que eu uso, né, que a gente usa lá no laboratório, é o teste do sal azul beta. Tá? Então, que é o quê? É extrair, né, da planta com solvente, tá? Aqui nessa figura é o etanol, mas lá a gente usa o éter de petróleo, tá? E aí extrai, e aí coloca uma gota do extrato e coloca o sal azul beta, né? O Fast Blue. E aí ele vai formar essa coloração vermelha. E aí seria um possível produto dessa reação, né? Então vai ser a adição de 2-THC, tá? E aí vai formar esse produto que dá essa coloração mais vermelha. Tá? E aí aqui seria o teste, né, que a gente faz. A gente coloca aqui um pouquinho da planta, coloca para extrair no éter. E aí coloca o papel filme e adiciona o reagente. E aí observa a mudança da coloração. Você vê que ele fica bem vermelhinho. Aqui eu botei só do outro lado para ver que não tem a reação. Tá? Então ela fica assim, dessa cor. Então, uma cor bem forte. E a gente também faz o que? SCD, assim como a gente faz lá da cocaína, também com a mesma fase móvel. E aí a gente coloca o próprio sal azul beta para revelar. Aí é aqui que a gente observa, né, o padrão e a amostra. Plaquinha bem simples, essa plaquinha 15 minutinhos a gente faz ela, tá? É bem tranquilo. E assim como a cocaína, a gente também tem o quê? Os casos de falso positivo para os testes colorimétricos da maconha. Então, algumas plantas, elas dão positivo, tá? Então, para o Duquenol alevine tem mais, né? Então, o bolder, a cidreira. O sal azul beta, o Fast Blue, tem poucos, né? Então, seria o quê? O guaraná e a carobinha. Só que assim, a planta da maconha ela é muito característica, tá? Então a gente não existe, pelo menos aqui no Brasil, que eu tenha visto pelo menos também, que seja nem parecida com a maconha, tá? Então a identificação, por exemplo, se a gente vir aqui, essa aqui foi uma amostra que a gente aprendeu lá no laboratório. Olha como elas são diferentes, né? Então quando a gente pega a planta in natura, por mais que dê um falso positivo, a gente consegue identificar visualmente que é a cannabis, né? Ela é bem característica. Mas aí, caso reste alguma dúvida, enfim, você pode fazer um outro teste, outras análises, como a cromatografia gasosa acoplada espectrometria de massas, né? Então aqui mostra o espectro do THC. Só que a gente não usa muito THC por GCMS, porque ele acaba ficando preso na coluna. E aí dá muito carry-over, então as próximas análises ficam aparecendo THC, então a gente evita o máximo de utilizar o THC para análise de droga bruta, né? Por infravermelho também não fica bom, porque você tem que fazer o extrato, tá? Então uma análise colorimétrica, uma análise visual e uma análise por cromatografia em camada delgada é suficiente para você atestar a maconha. Outra droga, tá, que graças a Deus não é muito comum aqui no Brasil, é a heroína. Tá? Então a heroína ela vem do ópio, né? É um tipo de opioide, vem lá da papaver sonífera. Na verdade, ela vem da morfina, né? Então ela é extraída da morfina da papaver e da morfina se transforma em heroína. Tá? E ela pode ser utilizada de duas formas, ou por via intrapulmonar ou por via intravenosa e muscular. A princípio, se utilizava a heroína era utilizada por via intravenosa. Só que o que aconteceu? Estava tendo muito caso de aumento de AIDS e hepatite C. E aí eles começaram, não estimular, né, mas pelo menos tentar substituir pela intranasal inalatória. Né, porque como uma política de redução de danos, já que tirar o uso da droga é uma coisa muito difícil, né? Então, eles queriam pelo menos diminuir os danos causados pelo compartilhamento de seringas, né? Então, lá na Europa, eles fizeram até uma campanha para doação de seringas descartáveis, até um ambiente para eles utilizarem e tal. Mas aí, enfim, acabou que não deu muito certo, porque muita gente entendeu que estava sendo um estímulo ao uso de drogas e aí parou. Mas
foi realmente substituída por isso, porque estava tendo muito caso de AIDS e de hepatite. Tá? Então, como que a gente analisa, né? Então, a gente também analisa a heroína por testes colorimétricos, tá? O teste de Marquis é um teste bem utilizado e ele fica roxinho, né? Para ficar roxo aqui, né? Mas com relação à heroína, também a questão da adulteração, né? Assim como a cocaína, as heroínas, elas vêm muito adulteradas. E elas estão sendo constantemente adulteradas com outros opioides muito mais potentes, né? Que é um caso do fentanil. Então, o fentanil, ele é um potente depressor do sistema nervoso central e estava tendo muitos casos de óbito pelo uso da heroína por uma depressão do sistema nervoso central. E aí também ocorreu campanhas, né, para o pessoal carregar consigo um antídoto, né, que é a naloxona, pra, no caso de uma possível overdose, né, de heroína, de fentanil, com fentanil, para tentar evitar o óbito. Outra droga também bem conhecida é o MDMA, né, são os comprimidos de êxtase. Então, o êxtase foi a primeira droga sintética produzida no mundo na década de 80, tá? Que se tornou bem popular na década de 90, início dos anos 2000, com a questão da internet, enfim, toda essa globalização, que começou a ter essas compras, enfim, pela internet, foi quando o MDMA ele explodiu, né? E aí ele veio com são comprimidos coloridinhos, tá? Que vem com esses formatos. Tá? E eles são o quê? Eles atuam como estimulantes e alucinógenos. Então, são conhecidas como as club drugs, né? São drogas de balada. E aí, elas dão esse efeito estimulante, bem característico, assim, dá uma sudorese tremenda, né? As pessoas transpiram bastante, tem uma elevação corporal, então elas bebem muita água, tá? Não costumam associar com álcool, né? Então, muitos usuários, eles só usam as balas, né? Conhecida como bala. Então, ela é de origem sintética e tem vários nomes, né? Mas a bala realmente seria o mais comum, né? E é utilizada de forma oral. E como que a gente faz também, né? A gente também identifica em laboratório, tá? Então, é feito um teste, também o teste de Marquis. Aquele mesmo teste que a gente faz a heroína, a gente usa aqui para o MDMA. Só que, assim, nos comprimidos de MDMA, existem outras anfetaminas, além do MDMA. E aí, para diferenciar o MDMA e o MDA, que é também bem comum nos comprimidos, é feito o teste de Marquis, e aí o que acontece? Ele dá essa coloração que você não tem como diferenciar os dois. Aí você pode fazer um novo teste, e aí você consegue, no caso o teste de Simon, se ele ficar azul é porque é MDMA. O MDA ele não muda de cor. Tá? Então seria só um exemplo de um teste colorimétrico. Entretanto, a gente também pode fazer a parte mais analítica, né? Então, aqui, um estudo do pessoal lá em São Paulo, né? Por HPLC, tá? Então, as anfetaminas, aqui a injeção de padrão e aqui a análise de um comprimido, então, né? Positivo para MDMA. Também, o mesmo grupo lá em São Paulo que fez a análise da cocaína, apreendida no Porto de Santos, fez análise de comprimidos de êxtase por GCMS, né, por cromatografia gasosa. E aí eles também, que é a injeção de padrão, identificação de um comprimido, tá? Contendo, aqui é o cromatograma do comprimido, contendo MDMA, cafeína e aqui análise com padrão. Certo? Então a gente pode usar essas duas técnicas. E o que acontece? Como eu falei para vocês lá no comecinho, o grande problema que a gente tem enfrentado recentemente é a questão das novas drogas sintéticas. Tá? Então, essas drogas são feitas em laboratório para o quê? Para burlar a legislação. Então, elas são colocadas para imitar o êxtase, para imitar os canabinoides, tá? O LSD, entendeu? E no caso do êxtase, veio o MCPP, tá? Que é uma piperazina, que ela veio como um substituto para o êxtase, tá? Então, elas vêm... aparece assim, tá? Como um comprimido, tá? Também, você vê que esse aqui é amarelinho, esse é rosinha, eles são iguais aos comprimidos de êxtase. E lá em 2006 ela começou a aparecer na Europa, né? Como um substituto para o êxtase. Então ela tem toda essa ação estimulante que o êxtase tem e vem assim nos comprimidos iguais. E o que aconteceu?
E em 2008 foi feita uma apreensão enorme de comprimido de êxtase pela polícia de São Paulo. E aí quando eles foram fazer a análise, deu o quê? Negativo para êxtase. E aí foi, e agora, o que é isso, né? E foi quando eles descobriram que era o MCPP, que estava vindo como um substituto para o êxtase, e só em 2008 que a Anvisa proibiu. Entrou lá na listinha daquela lista da portaria 344. E aí aqui é só mostrando uma publicação que esses peritos lá de São Paulo fizeram, né? Então eles fizeram os testes colorimétricos, e aí quando fizeram deu negativo, tá? Para o MDMA, e acabou dando positivo para a cocaína. Então quando eles fizeram o teste de Scott, aquele que fica azul, deu positivo. Fez, nossa, será que estão colocando cocaína em comprimido de êxtase? E aí quando fizeram uma cromatografia líquida, e aí viram que não era a cocaína, tá? Então, vendo aqui os espectros, eles são diferentes, a substância é essa aqui. E, enfim, aí fizeram uma espectrometria de massas e aí realmente conseguiram caracterizar a substância. Tá? Mas no começo foi, quando chegou o MCPP aqui no Brasil, lá em 2008, ninguém sabia o que era, até então descobrir. Outra droga é o LSD, tá? Então, a LSD, ela é uma droga alucinógena, tá? Ela vem de origem da Clavíceps purpúrea, vem daquela planta. E ela é utilizada de forma sublingual. Então, vem umas cartelas, sim, mais ou menos desse tamanho, com desenhos. E aí é utilizado micropontos. Eles cortam pedacinhos bem pequenos e colocam embaixo da língua. Tá? Também ela é conhecida como ácido, ou doce, porque diz que ela tem um gostinho doce, tá? Os usuários falam, e é colocado embaixo da língua. Então, o êxtase ele é o comprimido, enquanto que o LSD ele é colocado embaixo da língua. Tá? Então, ela é a diretilamina do ácido lisérgico, né, LSD, tá? Que ela é uma substância semissintética que vem a partir do ácido lisérgico. Tá? Então, quem descobriu foi Albert Hofmann, lá em 1938. E aí tá, são quantidades muito pequenas, são de 25 a 150 microgramas, e eles são bem específicos nessa questão da alucinação, tá? E tem uma coisa interessante que o LSD ele não tem muita capacidade de causar dependência, tá? Então os usuários eles usam normalmente em festa, em balada, e usam esporadicamente, né? Você não tem aquela necessidade, aquela vontade de utilizar o LSD. E muitos relatam, falam das bad trips, né? Que são as viagens ruins, que às vezes tem uma viagem legal, mas muitas vezes é ruim. E aí fica horas e horas, né? A duração é de 6 a 12 horas daquele efeito. Então, se ela tem uma viagem ruim, ficam o quê? Às vezes 10 horas sob efeito daquela droga. Tá? Então, vem assim, elas vêm cartelas com desenhos. Essa aqui é a foto dele mais jovem. Então, dragões e tal. E aí a gente também identifica, né, pode fazer uns testes colorimétricos, o teste de Ehrlich, que ele fica nessa coloração roxa. Todavia, a gente não é muito comum a gente fazer porque às vezes a gente aprende em pequenas quantidades. E aí, como as concentrações são tão pequenas, a gente pode, não tem como repetir o teste, né, então a gente costuma não fazer o colorimétrico. A gente vai direto para as tecnologias, para as análises instrumentais. Então, ela pode ser analisada tanto por GCMS como por HPLC-DAD, né? Um cromatógrafo líquido acoplado de arranjo de iodo, como também por cromatografia líquida com uma espectrometria de massa sequencial. Né? Então, aqui é só um cromatograma, né, do LSD e o espectro, enfim, mostrando aqui as estruturas, né, que é formada. Então, aqui é só um exemplo, tá? Pra você ver como ele é pequenininho, não tem nem 1 centímetro. Então, os comprimidos os selos de LSD. Tá? E aqui foi uma quantificação feita pelo Instituto lá de Minas Gerais dos selos apreendidos entre 2006 e 2009. Tá? Então, o que a gente observa? De 30 a 94 microgramas por selo. Né? Então, você tem uma variação enorme. Então, o quê? 3 vezes. Então, você tem de 30 até 90. Então, você tem selo com concentrações 3 vezes maior do que esse aqui, tá? Então é um grande problema das drogas, né? Porque não existe uma padronização. E aí você pode ter uma overdose, né? Você está acostumado com uma determinada dose, aí você experimenta 3 vezes maior. Né?
Só que o que acontece? De 2010 para cá, não se encontra mais LSD em selo de LSD. As análises começaram a dar negativas. E aí, o que aconteceu? Assim como o êxtase, que teve a mudança para o MCPP, o LSD começou a aparecer o quê? N-BOM. Tá? Então, N-BOM é uma substância que também tem características alucinógenas e elas começaram a ser incorporadas nos selos de LSD como uma forma de burlar a legislação. Tá? Então, foram feitas umas análises, por exemplo, aqui, né, em 2014, eles analisaram 15 cartelas de LSD e só encontraram o quê? N-BOM. Tá? Então, teve essa mudança, né, de realmente você não encontra mais LSD em selo de LSD, só N-BOM. E no Brasil, ele chegou aqui em 2014, quando um estudante da USP, ele estava numa festa lá, e aí ele fez uso de LSD, e veio a óbito. Ele foi encontrado na Raia Olímpica, né, na piscina lá da USP, e aí quando foi feito toxicológico, não achavam que iam achar LSD e não encontraram N-BOM. Então, na verdade, assim, é o primeiro caso de morte no Brasil pelo uso de N-BOMs. Tá? Então, teve que é o que a gente chama de novas drogas, né, novas substâncias psicoativas. E essas drogas, elas estão sempre aparecendo, né? Então, de mês em mês aparece uma droga diferente. Quando os órgãos de fiscalização começam a apreender, começam a fazer estudos, e aí eles vêm com uma nova droga diferente. E com relação às análises, né? Por que a gente faz essas análises? Quando ocorre uma prisão em flagrante, a gente tem até 24 horas para emitir um laudo, né? O que a gente chama de laudo de constatação. Então, quando uma pessoa é presa, a gente tem que fazer um laudo e esse laudo tem que ser rápido, tá? Então, às vezes, para eu fazer uma análise instrumental, requer tempo, né? Todo aquele procedimento de extração, de limpeza de coluna, enfim. Então, a gente usa testes rápidos, que são o quê? Os colorimétricos, as CCDs, que a gente faz rapidinho. O Raman e o infravermelho também a gente consegue fazer, porque são análises que não precisam de preparo de amostra, né? Você coloca ela no equipamento e você analisa bem simples. Só que o que acontece? Nós temos que emitir o que a gente chama de laudo definitivo, né? Então, a gente tem 10 dias para emitir um laudo com técnicas mais específicas, tá? Que é o que a gente usa geralmente, as cromatografias, né? Tanto a gasosa quanto a líquida, e principalmente o detector de espectrometria de massas. Por quê? Porque eles têm biblioteca, né? Então, infelizmente, a gente não tem padrão analítico para tudo. E a gente recorre muito ao uso das bibliotecas, principalmente no caso do GCMS, né? Porque para análise forense a gente tem uma biblioteca com mais de 5.000 substâncias catalogadas, tá? E aí fica mais fácil para a gente que não tem padrão analítico, infelizmente. Principalmente para análise dessas novas drogas. Tá? E como que a gente garante analiticamente que uma substância realmente é ilícita? Né? Porque como que eu vou dizer, não, isso aqui é cocaína, isso aqui é maconha? Então, existe um grupo de trabalho, né, que a gente chama de SWG Drug, que ele tem algumas recomendações analíticas para análise de drogas. Né? Então, eles classificam as metodologias analíticas em 3 categorias, né, de alta seletividade, intermediária e baixa. Né? Então, a categoria C seria a mais baixa, de menor seletividade, né, que ele geralmente classifica as substâncias por classe. A categoria B, que ela é intermediária, que você tem as características físico-químicas da substância, mas você não consegue ainda ter uma caracterização estrutural. E as de categoria A, que você tem a função estrutural da substância. Então, quem seriam essas? Né? Então, a categoria A, que seriam as de alta seletividade, a gente tem aqui infravermelho, espectrometria de massa, ressonância nuclear magnética, o Raman, tá? E o raio-x. As de categoria B, são que pega mais a parte físico-química, a gente tem a eletroforese, as cromatografias, né, a gasosa, a líquida, a cromatografia em camada delgada, né, ela entra aqui também na categoria B, ultravioleta, e algumas análises de plantas, né, plantas no caso só a cannabis, né, então você consegue fazer uma análise tanto macroscópica quanto microscópica. Da cannabis, ela entra também como uma análise de categoria B. E a de categoria C são testes muito simples, né? Como os testes de cor, né? A questão do ponto de fusão, tá? Imunoensaio. E aí, o que é que esse WG Drug ela fala? Que você pode ter
a associação, para você garantir analiticamente que aquela substância é realmente, né, não tem perigo de dar um falso positivo, você pode associar categoria A e outra da categoria B ou C. Ou A, né? Mas se você tem uma A, você pode ter uma B ou C, né? Ou se você, vamos dizer que você não tem seu laboratório ele é muito simples, ele não tem um infravermelho, ele não tem um espectrômetro de massa. O que é esse grupo de trabalho ali fala? Que você pode associar 3 análises, desde que pelo menos 2 sejam de categoria B. Então, se eu tiver 2 de categoria B, eu posso usar uma C. Ou 3B. Se tiver 3B, melhor, né? Como no caso A. Se você tiver 2A, perfeito, né? Você não precisa nem de fazer essas outras análises. Então, por exemplo, se eu tenho um GCMS, né? Eu tenho um cromatógrafo gasoso acoplado a espectrômetro de massa. Espectrometria de massa, categoria A, cromatografia gasosa, categoria B. Então, matou. Então, se eu fizer uma análise só com GCMS, eu já tenho como garantir analiticamente que você não vai ter um falso positivo. Ou uma CCD e um infravermelho, ou, por exemplo, um infravermelho e um teste colorimétrico também serve, tá? Ou ressonância nuclear magnética. Então, é assim que é recomendado pela sociedade, por esse grupo de trabalho. Ou, por exemplo, 2B e uma C. Então, vamos dizer, você tem um colorimétrico, que é de categoria C, e aí você faz uma CCD e um ultravioleta. Então, você já garante, você já tem analiticamente a sua garantia. Ou um imunissaio com uma CCD e umas características macroscópicas, para o caso da cannabis. Enfim, desde que você tenha pelo menos 2 de categoria B, tá? Então, não é uma exigência, né? Não é exigido isso da gente, dos peritos de laboratório. Mas é uma recomendação que ela é utilizada no mundo todo, tá? Então, nós aqui também seguimos essa recomendação da SWG Drug. Tá? Então, era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail, podem seguir aqui no Instagram, tá? Que, enfim, quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição para ajudar.